Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula 21? Vamos lá. Aula 21, revisão e avaliação. Muito bem, é isso. Vamos a ela? Vamos lá. Revisão. Vamos lá? Muito bem, vamos falar sobre verbo. Vamos lá. Então, o que vem ser o verbo? O verbo é a classe de palavras, que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Pode indicar, entre outros processos, uma ação. No caso aqui, o exemplo que nós trouxemos, correr. Um estado, olha aqui o verbo ficar, é o exemplo. Um fenômeno da natureza, chover, nevar. Uma ocorrência, nascer. Um desejo, querer. Então trouxemos aí esses processos que o verbo pode representar. Então o verbo é uma classe de palavras que se flexiona, ou seja, ela pode mudar a sua forma, ele pode mudar ali para tipo de pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural, o número plural, né? O tempo, passado, que é o pretérito, presente, futuro, o modo, subjuntivo, e outras formas que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Tá? E a voz, que é voz ativa, voz passiva, e todos os processos que nesse momento nós não vamos abordar, abordaremos mais adiante, ok? Muito bem, então vamos analisar aqui algumas situações a respeito do verbo, a respeito de como ele é utilizado. Exemplo, olha só, trouxemos uns exemplos aqui para você, observe aí. Ó, calibrar, construir, notem aí que temos uma terminação, né, em alguns deles, ó. Calibrar, construir, né? Temos aqui diferentes finais. Vamos entender um pouquinho mais ali, mais à frente do porquê, ok? Ajudar, atender, analisar, centralizar, todos eles indicando um processo. Expandir, engajar, mensurar, exportar, economizar, ouvir, solucionar, alertar, comparar, otimizar, filtrar. Notem aí, trouxemos muitos com o final aqui AR, não é isso? Muito bem, mas também temos aqui, ó, entender, ó, influenciar, poupar, classificar, explorar, integrar, antever, conhecer, perceber, muito bem, descobrir. Então temos os verbos aí, trouxemos alguns exemplos. Vamos ver no texto aqui como esse processo se dá, como ele é importante ali para o desenvolvimento de uma narrativa, para o desenvolvimento de certos personagens, como eles vão se desenvolvendo através da narrativa. Vamos lá? Olha só, observe aí o exemplo que nós trouxemos para você. Leia junto com a nossa narração. Há 40 anos, as mulheres islandesas entraram em greve e se recusaram a trabalhar, cozinhar e cuidar das crianças por um dia. O momento mudou a forma como as mulheres eram vistas no país e ajudou a colocar a Islândia na vanguarda da luta pela igualdade. O movimento também abriu espaço para que 5 anos depois, em 1980, Vigdís Finnbogadóttir, uma mãe solteira, divorciada, conquistasse a presidência do país, tornando-se a primeira mulher presidente da Europa e a primeira mulher no mundo a ser eleita democraticamente como chefe de Estado. Muito bem, vamos analisar o texto então? Vamos lá, olha só, observe aí. Então temos o texto que começa aqui, olha só, né? Temos os verbos destacados e o texto, a narrativa, né? A história vai se desenvolvendo. Ó. Há 40 anos, mulheres entraram, olha só, observe aí, entraram em greve, se recusaram. Então notem aí como ele já indica aqui, a história se passou há 40 anos. Então notem que os verbos vão se desenvolvendo a partir
de uma forma no pretérito, no passado. Ó. Elas entraram, elas se recusaram, aí nós temos as formas originais dos verbos, olha só. Sem flexões, trabalhar, cozinhar, cuidar. E a história, a narrativa vai se desenvolvendo. Ó. Das crianças, no caso aqui é uma notícia, não é isso? O momento mudou, olha só, mudou a forma como as mulheres eram, ó, notem aí que ele vai trazer essa característica de futuro e de passado, fazendo um paralelo aí, eram vistas, né? Temos aqui uma locução verbal, ó, eram vistas no país, ele ajudou a colocar, então está projetando aí no futuro, a colocar a Islândia, indicando aqui o presente, né, como o país se encontra, a Islândia na vanguarda da luta pela igualdade. Prossegue o texto aí, o movimento ele abriu no passado, indicando que esse movimento foi muito importante, indicando aí esse verbo no pretérito, abriu espaço para que 5 anos depois uma mulher fosse eleita, né? Não vou dizer esse nome aqui porque eu não vou conseguir ler, né? Vigdis Finnbogadóttir. Eu tentei. Se não foi isso, é bem próximo, ou não. Uma mãe solteira divorciada conquistasse, tornando-se a primeira mulher presidente da Europa a ser eleita, olha só. Então, notem aí a importância do verbo, ele vai dando sentido ao desenrolar do texto, né, indicando aí uma localização temporal em que você vai se localizar ao ler o texto, né, indicando ali presente, passado, futuro, indicando ali você se localizando nas informações nesse caso aí, ok? Muito bem, vamos prosseguindo, mais informações a respeito aí dos verbos. Temos aí alguns exemplos que nós trouxemos para você. Vamos falar um pouco aí sobre essa localização temporal no texto. Olha só. Então temos aí, o ser humano conquistará outros planetas, é um questionamento. Ó, o ser humano conquistará outros planetas? Pergunta, né? Um questionamento. No futuro, olha só, ele exprime aí uma ação que se localiza no tempo futuro. O ser humano conquistará à frente, no futuro, tá? Uma localização temporal no futuro. O ser humano conquistará outros planetas? Questiona aí a frase. Muito bem, agora nós vamos para outra frase, outro exemplo. Olha só, outro exemplo que nós trouxemos aqui para você. O nosso planeta está cada vez mais quente. Exprime aí vamos ver o que ele exprime? Esse verbo, olha só, está destacado aí o verbo aqui, ó. O nosso planeta está cada vez mais quente, é um fato, não é isso? É um fato. Exprime o estado, ou seja, o modo como ele está. O modo como ele está, localizado no tempo. Agora, no presente. Então, o nosso planeta está cada vez mais quente. Então, esse verbo, ele vai indicar um estado, um modo de estar, localizado no tempo presente. Os tempos verbais, eles indicam o momento da ação do verbo, em relação ao momento em que se pratica a ação. Há 3 tempos verbais. Como falei, presente, que é durante o ato da fala, o pretérito, que é o passado e antes do ato da fala, e o futuro, que é após o ato da fala. Ok? Muito bem. Vamos prosseguindo, então? Prosseguindo. Olha, outro exemplo que nós trouxemos para você. Vamos trazer e falar um pouco sobre esse tipo de verbo, que é o fenômeno da natureza. Olha só. Então, temos aí fenômenos da natureza, que diz o seguinte: durante o verão, choveu pouquíssimo. Então, notem que esse verbo, ele não vai exprimir tempo, né? Nesse caso aí, ele vai exprimir tempo, mas ele vai exprimir um fenômeno da natureza. Choveu. Ele vai exprimir um fenômeno da natureza ocorrido no tempo passado. Chove, presente. Choverá,
futuro, ok? Muito bem. Então vamos lá, vamos prosseguindo esses nossos exemplos aí a respeito dos verbos. Então vamos lá, prosseguindo, olha só. Temos mais. Agora vamos falar sobre as terminações verbais, primeira, segunda e terceira conjugação. Olha só. Então temos aí as terminações, as conjugações verbais. Temos aqui as conjugações verbais. Aqui, ó, vamos indicar aqui. Primeira, as conjugações, que temos a primeira conjugação, a segunda e a terceira conjugação. Primeira conjugação vai terminar com AR, segunda com ER e terceira com IR. Muito bem, olha só. Primeira, falar, divulgar. Segunda conjugação, ER, saber, perceber. E a terceira conjugação, com a terminação IR, sair, dividir. Muito bem. Prosseguindo, então, vamos falar agora sobre as flexões do verbo. Olha só, observe aí, temos as flexões dos verbos. Ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Acompanhada do ele e ela, do eles, elas. Primeira pessoa, eu, tu, ele ou ela. No singular, no plural, nós, vós, eles ou elas, ok? Então é a pessoa, as pessoas do discurso nós temos aí nessas flexões, nessas mudanças que o verbo tem, que ele pode mudar ali no verbo, na situação das pessoas, ok? As terminações verbais, lá que nós falamos a respeito das terminações verbais, das conjugações, primeira, segunda e terceira, também são chamadas de desinências e modos temporais, e desinências de números pessoais, indicam a flexão de um verbo em modo, tempo, número e pessoa. Falando aí ainda a respeito das flexões do verbo, né, falamos aí da pessoa, primeira, segunda, terceira, do plural, do número, que é o plural e o singular, ou singular e plural, do tempo, presente, passado e futuro, presente, passado, passado também você vai ouvir falar pretérito, é a mesma coisa, pretérito, passado, é a mesma coisa. O modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos falar um pouco mais a respeito desse modo, o modo como o verbo se dá ali, tá bom? Vamos falar. E a voz, que pode ser voz ativa, passiva e reflexiva, que vamos falar mais adiante, ok? Vamos abordar esse assunto mais adiante. Então vamos lá, olha só aqui, falar sobre as pessoas do verbo, as flexões quanto à pessoa e os números, olha só. Primeira pessoa, está aqui no singular. Singular. Ó, eu beijo. Primeira pessoa. Ó, primeira pessoa gramatical. Segunda pessoa, tu beijas. Terceira pessoa, ele ou ela beija. Ok? Muito bem. No plural, como vai ficar? Primeira pessoa, nós beijamos. Olha só a desinência verbal aqui. Vós beijais. Eles ou elas beijam. Ok? Muito bem. Então temos aí as pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira e segunda pessoa do plural. Muito bem. Prosseguindo aí para você ir conhecendo, e nós vamos abordar mais sobre verbo mais à frente, conhecendo como funciona, como é a estrutura dos verbos. Vamos falar sobre tempos verbais? Olha só, observe aí. Então temos aí o passado, também conhecido como pretérito, que é o tempo anterior ao momento da fala escrita, o presente, que é o momento da fala, e futuro é posterior ao momento da fala. Os tempos verbais são recursos que indicam o momento da fala de alguém. Eles podem exprimir o passado, presente, futuro, por meio do verbo. Assim, ajudam o falante a indicar na fala se algo já ocorreu, acontece no momento em que se fala ou ainda vai ocorrer. Muito bem. Vamos falar sobre o modo verbal agora. Modo verbal, que diz o seguinte. Vamos ficar um pouquinho mais aqui para entendermos aí o modo verbal? Muito bem. Vamos falar aqui sobre o modo
indicativo. Olha só, presta atenção. Modo indicativo. O que vem ser o modo indicativo do verbo? O modo indicativo do verbo fazem parte desse modo formas verbais que exprimem uma atitude de, olha só, certeza do falante. Certeza. O verbo, ele vai indicar uma certeza, não vai indicar dúvida, não vai indicar ordem, ele vai indicar uma certeza. Quando eu digo assim, ó, viajaremos para Recife. Viajaremos. Eu estou abrindo espaço para alguma dúvida? Não. Eu estou indicando ali, ó, uma certeza, ok? Ele transmite uma ação certa, uma ação real sobre esse fato, ok? Então, o modo indicativo, ele vai indicar isso aí, essa certeza, essa ação certa e real. Viajaremos para Recife, iremos ao Semean, iremos, certeza, modo indicativo, ok? Muito bem. Notaram aí? Então, se indicar uma certeza do falante, modo indicativo. Se indicar ali transmitindo esse verbo, esse modo indicativo, ele vai transmitir uma ação certa e real, ok? Viajaremos, ficaremos, né? Iremos, ou fui ao Recife. Então pronto, certeza, ok? Muito bem, vamos falar sobre o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, olha só, o modo subjuntivo, ele é constituído pelas formas verbais que exprimem atitudes de hipótese, uma suposição, uma dúvida. Olha só, quando eu digo assim, ó, se você estiver aqui, poderá nos ajudar nos trabalhos. Ela vai estar aí? Não, né? É uma hipótese. Talvez, possivelmente, se. Então, o modo subjuntivo, ele vai transmitir uma ação possível, porém incerta. Se você estiver aqui, poderá nos ajudar nos trabalhos. Não é certeza. Ele vai transmitir, esse modo subjuntivo, ele vai transmitir uma ação possível, mas incerta, que ainda não foi realizada. Como no exemplo que nós trouxemos aí, ó. Se você estiver aqui, poderá nos ajudar no trabalho. Não há certeza alguma. Modo subjuntivo. Certeza, modo indicativo. Viajaremos para o Recife, ok? Indicando o verbo aí, indicando uma certeza. No caso, se você estiver, há uma incerteza, uma hipótese, talvez uma suposição, uma dúvida nesse tipo verbal, ok? Temos também o modo imperativo. Olha só, observa aqui o modo imperativo. Faz parte das formas que exprimem uma ordem, um pedido, um conselho, um convite, uma súplica. Olha só. Por favor, feche a porta da sala. Então, o verbo está no imperativo, é uma ordem, é um pedido, é um conselho, é um convite, é uma súplica. Feche a porta da sala. Compre o celular. Então, o modo imperativo, ele transmite uma ordem, um pedido, uma recomendação, um conselho. Então, modo indicativo, ele vai indicar ali uma certeza do falante, ele vai transmitir uma ação certa e real. O modo subjuntivo, ele vai indicar ali atitudes, exprimir atitudes de hipótese, de suposição, de dúvida, vai indicar também ali vai transmitir uma ação possível, porém incerta, que ainda não foi realizada, e o modo imperativo, ele vai indicar ali, transmitir uma ordem, um pedido, uma recomendação ou um conselho. Muito bem, é isso.